Hoje vamos conversar com vocês a respeito de uma nova tecnologia no futebol, onde eu trabalhei com essa tecnologia no Audax. Bem-vindos ao nosso Juntos no Esporte, onde vamos falar coisas por baixo do pano, por baixo de histórias interessantes, histórias muito complicadas. Mas, então vamos falar de 2019, Campeonato Paulista, Série A3. Havia um time chamado Grêmio Osasco Audax, que estava nesse campeonato há 5 rodadas, depois de 5 rodadas, sendo que fez 4 empates e 1 derrota, na zona de rebaixamento. Foi quando o senhor Mário Teixeira, dono do time Audax, nos chamou para colaborar com ele e não deixar o time cair para a 4ª divisão distrital, sei lá, do Paulista, do Campeonato Paulista. Pois bem, fomos então trabalhar com o Audax, sem mexer em nada do plantel, não trocamos nenhum jogador, não compramos ninguém, não vendemos ninguém, e trabalhamos com o técnico Robélio Cavalinho, fantástico técnico. E ele conversava com a gente sobre a nova tecnologia, e essa nova tecnologia é a respeito de verificação da parte interna dos atletas, ou seja, como eles estão com músculo, como eles estão psicologicamente, como eles estão jogando no time, como o time como um todo tem uma tática que poderá vencer o time adversário. Essa nova tecnologia, além do que, durante o jogo, é possível determinar condições de cada jogador e saber se está na hora de tirá-lo do campo e substituí-lo por um reserva que poderia desempenhar melhor. Essa é a nova tecnologia. Ela é feita através de um aparelho de biorressonância. Está aqui, um pequeno aparelho, que não precisa estar indo no campo. Não tem nenhum sensor que vai grudado nos jogadores. À distância, a gente pode. Essa trabalha com física quântica. Mais tarde eu vou explicar como funciona essa física quântica. Mas esse aparelho que eu acabei de mostrar, eu usei em 2019, junto com o Audax. Robélio Cavalinho entendeu o esquema, entendeu que ele era o mais importante de colocar no sistema. E aí começamos a jogar e a vencer. De vez em quando tinha uns esquemas, uma tática meio absurda, e o Robélio Cavalinho fazia. Teve um jogo contra o Olímpia, onde foi pelo equipamento, pela nova tecnologia, a melhor forma, a melhor tática de se jogar contra aquele time era 3-0-7. Ou seja, 3 zagueiros, não importa o meio de campo, 0 no meio de campo, 7 no ataque. Eu liguei para o Cavalinho e falei, nós temos 7 atacantes? Ele falou, não, eu consigo fazer com que alguns jogadores sejam atacantes. E nós entramos em campo contra o Olímpia. Um rolo compressor, 7 atacantes e 3 zagueiros. Meio de campo, inexistente. Por quê? Porque o jogo tinha que ser rápido, o jogo tinha que ser massacrante, o jogo tinha que ser um rolo compressor. E realmente foi um rolo compressor. Ganhamos de 5-2. Um time que estava quase caindo no rebaixamento. Ganhou do Olímpia, que achava que ia tranquilo, ia vencer o Audax. Todo mundo estava vencendo ou empatando. Perdeu de 5-2. Tem um outro jogo interessante também, que nós ganhamos, que foi contra o São Carlos. São Carlos era um time forte da A3. E nós ganhamos de 3-2. A tática foi 3 na defesa, 2 no meio de campo e 5 no ataque. Novamente, um rolo compressor. O interessante dessa tecnologia é que o técnico não fica viciado sempre jogando a mesma tática, com aqueles titulares. Todos os jogadores do time são titulares, dependendo da condição física e dependendo da condição psicológica. Se a condição psicológica dele não dá para aquele jogo, é melhor ele ficar no banco de reserva e colocar um cara que está em melhor condição psicológica e física, como titular. Porque, pensa bem, todos fizeram os treinamentos iguais. Não existe os times fazerem treinamento para os reservas e treinamento para os titulares. Eles jogam entre si, têm coletivos entre si, eles fazem tudo entre si. Quer dizer, então, teoricamente, com essa nova tecnologia, nós sabemos que todos os jogadores podem ser titulares. Todos. E todos são reservas. Então, com isso daí, a gente consegue fazer táticas diferentes e não ficar viciado. Por quê? Porque se o adversário sabe que tática que nós vamos usar, obviamente não é mais uma surpresa. E a surpresa é a arma, é a fonte do negócio, é a arma que a gente tem para combater os nossos adversários. A surpresa. Muito bem, esse jogo contra o São Carlos foi também um pouco massacrante, foi só 4-2. 4-2, um time fortíssimo. Eles perderam de 4-2. E aí nós começamos a subir e chegamos na 1/4 de final. Ou seja, nós estávamos em 8º colocados. 8º colocados daquele campeonato, depois de 26 jogos, alguma coisa assim. Muito bem. O que é importante notar é que nós fomos contratados para não deixar o Audax cair para a 4ª divisão. Mas nós estávamos em 8º lugar do campeonato. Isso significa que não ia mais cair. Mesmo que perdesse o próximo jogo, não ia acontecer nada.
Conclusão, fomos muito tranquilos fazer o jogo na quarta contra o Velo Clube, que era o primeiro colocado daquela classificação. O Velo Clube estava invicto, não perdeu nenhum jogo anterior. E nós fomos jogar contra eles. Conversei com o Cavalinho, e o Cavalinho falou, bom, nós já fizemos o que tínhamos que fazer. E aí fomos jogar contra o Velo Clube. E aí, no jogo de ida, foi 0-0. E no jogo de volta, nós fizemos 2-0. Conclusão, Velo Clube caiu fora. E aí nós fomos para a semifinal. Falei, nossa, Cavalinho, estamos na semifinal. Olha, e era contra o Barretos. E essa foi só a primeira parte. Na sequência, o Miguel contará como tudo aconteceu até o final. Então, te vejo na próxima parte.